antes que os mísseis, antes da tensão nuclear, antes que o mundo ouvisse sequer o nome Irã, a Bíblia já havia falado. E se eu lhe dissesse que a crescente hostilidade entre Israel e Irã não é apenas fruto da política contemporânea, mas parte de uma história divina escrita há milênios? Uma história que não começou com governos, mas com dois irmãos e que culminará numa colisão global sem precedentes. Hoje em dia, é fácil classificar este conflito como geopolítico. No entanto, e se algo mais profundo estiver se desenrolando sob a superfície? E se a Bíblia não apenas predisse essa tensão, mas também nomeou os protagonistas, descreveu as alianças e revelou como tudo terminará? Bem-vindos a uma guerra espiritual disfarçada de política. A nação que hoje conhecemos como Irã teve outro nome nas Escrituras, Pérsia. E o que você está prestes a descobrir é que Pérsia, longe de ser uma nota de rodapé, é um personagem central na linha profética de Deus. Desde reis que libertaram Jerusalém até profecias de uma guerra final, a trajetória de Pérsia pelas páginas bíblicas é surpreendente. Mas, em algum momento, algo mudou. Pérsia passou de ser o instrumento de Deus a se colocar em oposição ao seu pacto. E hoje esse império ancestral, renascido como a República Islâmica do Irã, declara abertamente seu ódio a Israel, financia o terror em suas fronteiras e promete sua destruição. Mas nada disso surpreende as Escrituras. De fato, já foi profetizado. Num instante. São descendentes de duas linhagens proféticas, uma nascida de uma promessa divina e a outra abençoada, mas posta à parte, observada a partir das margens da aliança. No entanto, aqui está o que muitos ignoram: ambas as linhagens foram vistas por Deus, ambas estavam incluídas no seu plano divino e ambas, de maneiras diferentes, marcariam a história da redenção. Os descendentes de Isaac levariam a promessa adiante, enquanto os de Ismael e Jafé, incluindo a Pérsia, a colocariam à prova. E a tensão inscrita no próprio ADN dessas nações não terminaria no deserto, ecoaria através dos impérios e um dia voltaria a se encontrar na profecia. Pois a história não termina com Abraão, mal estava começando. Hoje, quando ouvimos o nome Irã, pensamos em ameaças nucleares, regimes militantes e uma inimizade amarga com Israel. Mas muito antes de o Irã se tornar um adversário moderno, a Pérsia, sua identidade ancestral, desempenhou um papel surpreendente e redentor na história do povo de Deus. Tudo começa com o exílio. No ano 586 a.C., Jerusalém foi destruída pelo rei babilônico Nabucodonosor, o templo, a casa de Deus, foi reduzido a cinzas e o povo de Judá foi levado cativo, lamentando o que parecia ser o fim da aliança. Contudo, por meio do profeta Jeremias, Deus já havia declarado que esse exílio não seria eterno. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 10, o Senhor prometeu: quando se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei minha boa palavra, fazendo-vos voltar a este lugar. Então, surgiu um rei que não conhecia a Deus, mas foi chamado por nome Ciro, o Grande. Mais de 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías falou dele com uma especificidade surpreendente. Em Isaías, capítulo 44, versículo 28, Deus diz: "E Ciro é meu pastor e cumprirá tudo quanto eu quero." E no capítulo 45, versículo 1, o chama de seu ungido. Ciro se levantou como líder do Império Persa e conquistou Babilônia, o mesmo reino que havia escravizado o povo de Deus. Em vez de apertar o punho, fez algo inesperado: deu liberdade ao povo judeu. Os versículos iniciais do livro de Esdras registram seu decreto: "O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que está em Judá." Por meio de Ciro, o povo retornou, o templo foi reconstruído e o coração da adoração foi restaurado. A Pérsia, esse império estrangeiro fora da aliança de Deus, se tornou um instrumento de restauração divina. E aí está o paradoxo: a mesma nação que hoje ameaça a existência de Israel foi, um dia, sua libertadora. Mas aqui vai uma verdade mais profunda: a soberania de Deus não está limitada pela geografia nem pela genealogia.
Ele levanta reis e os derruba, os impérios, mesmo pagãos, para cumprir seus propósitos, pois a história da redenção sempre foi maior do que qualquer nação. A ascensão da Pérsia não foi um acidente, ou foi um cumprimento. E Ciro não foi apenas um conquistador, ou foi um instrumento profético escrito no roteiro divino muito antes de sua espada se erguer. E o que isso significa para nós hoje? Significa que mesmo nossos inimigos podem se tornar mensageiros, que os planos de Deus não são ameaçados pelas reviravoltas políticas e que, por mais sombria que pareça a situação, ele continua escrevendo a história. A história da Pérsia, porém, não termina com Ciro, pois a geração seguinte enfrentaria uma trama muito mais sinistra e, desta vez, não se trataria de libertação, mas de aniquilação. A glória da Pérsia não se desvaneceria após Ciro, o império se expandiu, seus governantes se tornaram mais audaciosos e Jerusalém permaneceu sob sua sombra. Mas dentro desses muros, outro plano divino estava se desenvolvendo, um que mais uma vez determinaria o destino do povo de Deus. Descobriremos uma profecia do livro de Ezequiel, capítulo 38, uma que menciona a Pérsia e a situa no centro do conflito final contra Israel. Reviveremos o ascenso de Ciro, o Grande, a coragem da rainha Ester, o exílio na Babilônia e as visões de Daniel. Tudo conduzindo ao que muitos creem que pode estar se desenrolando ante nossos olhos. Isso não é apenas mais uma guerra, é Israel versus Irã, a guerra profética que ninguém esperava. E se você pensa que isso se trata apenas de território, o que vem a seguir pode mudar para sempre sua visão do fim dos tempos. Para entender por que Israel e Irã se encontram em lados opostos da profecia, precisamos retroceder muito além das fronteiras modernas e dos tratados quebrados. Precisamos voltar a um momento que marcou o destino das nações, um momento em que um só homem teve 2 filhos. Abraão, escolhido por Deus, recebeu a promessa não apenas de descendentes, mas de uma terra, um pacto que se estenderia por gerações. Mas muito antes que essa promessa se cumprisse por meio de Isaque, Abraão teve outro filho, seu primogênito, um filho nascido da desesperança e do tempo humano. Seu nome foi Ismael. Nascido de Agar, uma serva egípcia, Ismael foi profundamente amado por seu pai. Mas Deus foi claro, o pacto passaria por Isaque, o filho da promessa, não pelo do apuro. Como lemos em Gênesis, capítulo 17, versículos 19 a 21, Deus diz: "E estabelecerei meu pacto com Isaque, mas quanto a Ismael, eu te ouvi." Desta vez, não se tratava de liberdade, mas de sobrevivência. Durante o reinado do rei Gergesió, conhecido nas escrituras como Assuero, o seu império estendia-se desde a Índia até a Etiópia. Poder, luxo e intrigas políticas enchiam as suas cortes. Sem o seu conhecimento, por detrás das portas douradas do palácio, vivia uma jovem judia com uma identidade oculta e um propósito divino. O seu nome era Ester. Não tinha linhagem, não tinha trono, não tinha espada e, no entanto, suportaria sobre os seus ombros o peso de toda uma nação. A ameaça surgiu sob a forma de Amã, um alto funcionário da corte persa. O seu ódio pelo povo judeu era profundo e convenceu o rei a promulgar um decreto. Num dia determinado, todos os judeus do império seriam aniquilados. Era legal, estava selado e era irreversível, mas a providência divina já estava em ação. Ester, escolhida como rainha, fora estrategicamente colocada para um momento como aquele. O seu primo Mardoqueu suplicou-lhe que não permanecesse em silêncio. No livro de Ester, capítulo 4, versículo 14, ele pronuncia palavras que ainda hoje ecoam. Quem sabe se foi para um momento como este que chegaste ao reino? Com temor no coração e fé no seu Deus, Ester apresentou-se diante do rei. Arriscando a vida, revelou a verdade, a sua identidade, o seu povo e a conspiração de Amã. O rei enfureceu-se. Amã foi executado e um novo decreto foi promulgado. Os judeus podiam defender-se. O que se seguiu não foi apenas uma mudança política. Foi uma preservação espiritual. Ester não só salvou o seu povo da destruição, como também lhes recordou, e nos recorda, que mesmo no exílio, mesmo sob domínio estrangeiro, mesmo rodeados de inimigos, Deus não está em silêncio.
todo o império for orquestrado para dar voz a uma jovem, porque essa voz levaria o som da libertação. E a Pérsia, mais uma vez, tornou-se o cenário da intervenção divina. Mas esta libertação vinha acompanhada de uma sombra, um lembrete de que sob a bênção da Pérsia também vivia a semente da ameaça, que o que uma vez serviu de refúgio também podia tornar-se num futuro campo de batalha, porque na próxima vez que a Pérsia se levantasse, não viria com um decreto real para edificar ou proteger, viria com mísseis, ódio e uma promessa de apagar Israel da terra. E a Bíblia já o havia previsto. A história da Pérsia, um dia, brilhou com propósito divino. Uma nação que libertou o povo de Deus, reconstruiu o seu templo e protegeu Israel da destruição. Mas a história não é estática e a profecia avança sempre. Em algum ponto do longo caminho do tempo, a Pérsia mudou e o que Deus uma vez usou como escudo, agora tornou-se em espada. A queda do Império Persa deu lugar a séculos de conquistas, desde os gregos até aos árabes, desde os mongóis até aos otomanos. A terra que um dia foi governada por Ciro foi moldada uma e outra vez. Mas algo significativo ocorreu em 1979, algo que marcaria o regresso não de um aliado bíblico, mas de um adversário moderno. A Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini derrubou a monarquia iraniana apoiada pelo Ocidente e substituiu-a por um regime teocrático rigoroso enraizado no Islão xiita. Desde esse momento, a nova República Islâmica do Irão declarou a sua missão não apenas como nação, mas como força espiritual. E no centro da sua ideologia ergueu-se um alvo, Israel. Para os clérigos governantes do Irão, Israel não é apenas um rival político. É visto como um impostor, um corpo estranho plantado naquilo que eles creem que deveria ser terra islâmica. O Irão não se opõe simplesmente à política israelense, nega o direito de Israel a existir. Isto não é teoria, está escrito na Constituição do Irão. Repete-se nos cânticos dos seus líderes, morte a Israel, e financia-se com milhares de milhões em armas, apoio a grupos terroristas como o Hezbollah, e ambições nucleares que o mundo observa com crescente temor. Certamente o abençoarei e farei dele uma grande nação. 2 filhos, 2 destinos, um escolhido para o pacto, outro prometido à grandeza, mas à distância. E desses filhos nasceram 2 linhagens. Os descendentes de Isaque se converteram nos israelitas. Os de Ismael formariam muitas das tribos árabes, incluindo aquelas que hoje traçam seu legado até as nações islâmicas modernas. Mais a mais. Em Gênesis, capítulo 10, versículo 2, são apresentados os descendentes de Jafé, o filho mais velho de Noé. Entre eles está Madai, o ancestral dos Medos. Seu povo eventualmente se uniria a outra tribo, os persas. Juntos formariam um dos impérios mais poderosos que o mundo já conheceu, o Império Medo-Persa, a raiz ancestral do que hoje conhecemos como Irã. Assim, camada por camada, o quebra-cabeça espiritual e ancestral se torna claro. O que começou como um alinhamento divino da Pérsia transformou-se numa rebelião espiritual do Irã. Não deveríamos ficar surpresos, pois a Bíblia não apenas registrou o papel da Pérsia na restauração de Israel, como também profetizou sua atuação na futura oposição. A mudança de aliado para adversário não é meramente histórica, é profética. O Irã que vemos hoje não é um regime aleatório, é o ressurgimento de um espírito que a profecia já havia posto em movimento. A pergunta que devemos fazer não é como o Irã se tornou inimigo de Israel, mas por que Deus permitiria tal reviravolta. Aqui reside uma verdade que sacode, e por vezes, as mesmas nações que Deus utilizou são permitidas a se levantar novamente, não como protetores, mas como instrumentos de julgamento, de prova, de cumprimento. Frequentemente pensamos na profecia como algo por vir, mas e se já estamos vivendo sob a sombra de seu cumprimento? Pois o Irã, a antiga Pérsia, está prestes a reentrar nas páginas da profecia, e sua próxima aparição não será de libertação, será de guerra. Muito antes de existir o Irã, antes da República Islâmica, antes dos foguetes, das milícias e dos temores nucleares, o profeta Ezequiel recebeu uma visão na qual a Pérsia foi nomeada.
O capítulo 38 de Ezequiel é uma das profecias mais misteriosas e debatidas de toda a Bíblia, falando de um tempo futuro em que uma coalizão de nações se levantará para invadir a terra de Israel, não por política ou economia, mas para cumprir algo muito mais antigo, uma confrontação espiritual contra o povo escolhido de Deus. E no centro dessa coalizão, a Pérsia. No capítulo 38, versículo 5, a profecia lista as nações e Pérsia, Cus e Fud estarão com eles, todos com escudos e capacetes. A Pérsia, o Irã de hoje, é o primeiro nome mencionado. Mas quem lidera essa coalizão? O capítulo começa com uma figura estranha e críptica, Gog, da terra de Magog, o príncipe soberano de Mês e Tubal. Embora os estudiosos difiram sobre a identidade exata de Gog, muitos creem que Magog aponta para a região ao norte de Israel, frequentemente associada a partes da Rússia ou áreas da Ásia Central atuais. Juntamente com a Pérsia, Cus, Sudão ou Etiópia, Fut, Líbia e outros aliados, essas nações formam uma aliança militar que descerá sobre Israel nos últimos dias. Mas isso não é apenas uma guerra de homens. Em Ezequiel, capítulo 38, versículos 10 e 11, o profeta escreve: Assim diz o Senhor soberano, e naquele dia, pensamentos virão à tua mente, e maquinarás um plano perverso. Dirás: virei contra uma terra de aldeias indefesas, um povo tranquilo e confiante. Não é apenas um ataque, é uma ilusão de poder, um momento em que as nações acreditarão que finalmente podem apagar Israel do mapa. Parece familiar? Hoje, o Irã financia publicamente grupos que rodeiam Israel pelo norte e pelo sul, arma o Hezbollah no Líbano, apoia milícias na Síria e em Gaza, e constrói alianças com nações que, assim como na visão de Ezequiel, compartilham um objetivo de eliminar Israel da região. Mas a profecia de Ezequiel não termina com a derrota de Israel, termina com a fúria de Deus. Nos versículos 18 a 23 do capítulo 38, o Senhor diz: E meu ardente furor se acenderá, e executarei julgamento com peste e sangue, chuvas torrenciais, pedras de granizo, enxofre ardente. E acrescenta: E mostrarei minha grandeza e minha santidade, e me darei a conhecer diante de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Isso não é simples represália militar, é justiça divina. Deus permite que as nações se reúnam, não porque Israel seja fraco, mas porque Ele quer que o mundo seja testemunha do que sucede quando alguém se levanta contra seu pacto, e a Pérsia, o Irã, estará lá. Portanto, agora devemos nos perguntar: será que o que estamos vendo hoje é uma preparação? É o ódio do Irã, suas alianças, seu alcance militar, parte de uma contagem regressiva já escrita nas Escrituras? Porque Ezequiel no solo narrou um conflito bélico, sino que detalhou um instante decisivo em que a divindade interviene com poder, sem mediações políticas nem negociações. À medida que los acontecimentos se vão sucedendo, nos vemos obrigados a reflexionar sobre o início de la visão de Ezequiel desarrolando-se em tempo real se la guerra relatada em o capítulo 38 de Ezequiel é esse o comienzo, entonces la chispa que incendiará o mundo poderia ser uma ciudad, no una qualquer, sino Jerusalém, mais que uma capital ou tierra sagrada. É esse o pulso de la profecia y o objetivo de las naciones. A lo largo de la história, numerosos exércitos han avançado hacia Jerusalém, pero la Bíblia é clara: la batalha final não será por recursos naturais ni território, sino por el trono del plen redentor divino. Las Escrituras especificam exatamente donde sucederá. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, o profeta descreve o momento culminante: os pés se posarão sobre o monte de los olivos, que se partirá em dois de oriente a ocidente. Esto não é simbólico, sino geográfico, e o mesmo lugar desde donde Jesus ascendió será donde regrese para enfrentar a los exércitos reunidos contra Israel. Dichos exércitos saem la mesma coalição descrita em Ezequiel, Pérsia, Gog y sus aliados, nações lenas de ódio hacia Israel que o la rodeam. Irã ha sido explícito sobre seu desejo de liberar Jerusalém, referindo-se a Israel como o pequeno Satã y patrocinando o terror em nome de la religião. Pero no vem que Jerusalém no les pertenece, e ni siquiera pertenece solo a Israel, sino a quem impuso su nome sobre ela. Em 2 Crônicas, capítulo 6,
versículo 6, Deus declara haber escogido Jerusalém para que su nombre esté ali. Se Deus la escogió, ninguna nación puede reclamá-la. O monte de los olivos é essa la linha divisória entre lo que o hombre deseja y lo que Deus ha ordenado. Quando a atenção mundial se vuelva hacia Jerusalém y los misiles vuelen, debemos recordar que esto é esse cumprimento, no algo nuevo. La última palavra no la tendrán las naciones, sino el rei que regresa. No toda guerra é esse visible, no todos los campos de batalha tienen fronteiras definidas. Lo que vemos desarrolar-se entre Israel e Irã é esse solo parte de la história, pois detrás de cada império terrenal há poderes invisíveis actuando. La Escritura nos abre essa cortina, em Daniel, capítulo 10, anjo revela a Alameda profeta que foi detenido durante 21 dias por príncipe de Pérsia, ser espiritual detrás do império. Se havia príncipe de Pérsia, que gobierna detrás de Irã hoje? La Bíblia lo deja claro, las naciones estão influenciadas por fuerzas espirituales, como escreveu Pablo em Efésios 6:12. La guerra de Irã contra Israel não está impulsada solo por ideologia, sino por algo mais antigo y oscuro. Eu ódio a si Israel tiene raízes espirituales porque Israel é esse testemunho de la fidelidade divina y sinal de que suas promessas permanecem. Para Satanás. No há amenaza maior que pacto que aún se mantiene em paz. Por isso la fúria de Irã arde com tanta insistência. A existência de Israel é lembrete do Deus que não pode ser derrotado. Isso nos conduz a uma realidade assustadora que não podemos ignorar. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 18, a Escritura nos alerta sobre o espírito do Anticristo, uma força que nega o Pai e o Filho, que se opõe ao reino de Cristo e persegue seu povo. Esse espírito não apenas se manifestará nos últimos dias, já está em ação. Manifesta-se em sistemas, ideologias, e sim, até em nações que se enfurecem contra as coisas de Deus. A missão de Irã de destruir Israel é mais do que uma ambição política, é reflexo desse espírito, ódio demoníaco dirigido a apagar a evidência visível do pacto de Deus sobre a terra. Mas há algo que o inferno esquece, cada flecha lançada contra Israel aponta, em última instância, para o caráter de Deus. E cada tentativa de amaldiçoar o que Deus abençoou se reverte, pois os propósitos de Deus não são frágeis, são à prova de fogo. Embora a guerra espiritual arda, o resultado já está selado. Enquanto vemos o conflito se intensificar, enquanto Irã se aproxima das fronteiras de Israel e os tambores de guerra soam cada vez mais forte, não vejamos apenas nações, miremos a batalha por trás da batalha, pois a guerra que estamos presenciando não é apenas física, é profética, é espiritual e já foi vista pelos olhos do céu. É fácil olhar os conflitos globais de longe, passar por cima dos títulos e pensar isso está longe. Mas se o que vimos é verdade, se isso não é apenas guerra, mas profecia em desenvolvimento, então a igreja não está chamada a ser espectadora, e estamos chamados a permanecer firmes, não com armas, não com ira, mas com clareza, convicção e oração. A igreja nasceu em Jerusalém, foi nessa cidade que o Espírito Santo desceu como fogo, e é para essa mesma cidade que a profecia volta a olhar. Este não é o momento para que o corpo de Cristo esteja distraído, dividido ou adormecido. No Salmo 122, versículo 6, nos é ordenado: orem pela paz de Jerusalém, que vivam seguros os que te amam. Não como um gesto político, mas como um ato de obediência, pois orar por Jerusalém é orar pelo cumprimento do pacto de Deus, pelo retorno do rei e pela proteção de seu povo. O papel da igreja vai além da oração, é também discernimento. Não podemos nos dar ao luxo de ver o conflito entre Israel e Irã como apenas outro ciclo de notícias. Por trás de cada título, há tremor espiritual, e por trás de cada tremor, sinal de que estamos nos aproximando do momento em que os céus se abrirão e o verdadeiro rei retornará. A igreja deve despertar, devemos ser a voz que lembra ao mundo, e isso não é caos, é convergência. E enquanto o mundo se prepara para a guerra, nós nos preparamos para a vinda do Senhor. Perguntemos a nós mesmos: estamos vendo com os olhos abertos ou nos tornamos insensíveis, adormecidos pela comodidade e pelo barulho?
Pois as sinais já não estão se escondendo, e a igreja também não pode se esconder. A guerra entre Israel e Irã não está começando, tem sido gestada por gerações, não apenas em bunkers militares ou câmaras políticas, mas nas páginas das Escrituras, onde as nações se levantam, os impérios caem e a profecia sussurra sobre o choque final. Vimos como a Pérsia uma vez serviu ao propósito de Deus, como um rei pagão chamado Ciro se tornou instrumento de restauração, observamos como aquela mesma terra, hoje chamada Irã, passou de aliada a adversária, financiando violência e pronunciando maldições contra Israel. Seguimos o fio através da visão de Ezequiel, a guerra de Daniel, a coragem de Esther e o Monte das Oliveiras. E ainda isso não terminou, pois essa não é uma história apenas sobre Irã ou Israel, é uma história sobre o pacto de Deus, um pacto que não pode ser quebrado, uma promessa que não será apagada. Um plano que não se dobrará diante da fúria das nações. No Salmo 2, as Escrituras indagam por que as nações se revoltam e os povos tramam em vão. E a resposta surge imediatamente, daquele que habita nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Pois, por mais que o mundo clame, os desígnios de Deus permanecem inabaláveis. Sim, o Irã pode se erguer, Israel pode estar cercado e os dias vindouros podem sacudir a terra, mas o desfecho jamais esteve em dúvida. No final, toda guerra cessará, todo regime ruirá e restará um único rei, não eleito, não destronado, não temido por seus inimigos, mas adorado por toda a criação. Ao concluir, pergunto, estás observando os sinais? Estás discernindo o tempo? Estás preparado? Se esta jornada abriu teus olhos para a hora profética que vivemos e se sentiste o peso do que está se desenrolando, une-te a nós. A batalha pode estar traçada, mas a forma como responderemos ainda está sendo escrita hoje.